Galera, enfim, chegou para testes um processador que estava bem curioso para ver o desempenho. Este aqui é o Core i3 9100F. É um processador para quem está pensando em montar um PC gamer de entrada. É um dos modelos mais básicos da linha Intel Core. E enfim, a gente vai dar uma olhada em um processador de nona geração da linha i3. Ele se trata do 9100F e quem já viu o nosso vídeo do 9400F sabe do que se trata esse Fzinho aqui. Bem pequenininho no canto da caixa tá aqui. Uma placa de vídeo dedicada é necessária, está escrito aqui em inglês. Então, ele não conta com gráficos integrados como a gente viu em alguns outros modelos da linha Core i3, i5 e i7. Então, fica de olho quando tem o F, você precisa de uma placa de vídeo para ligar o seu computador, senão você não vai ter vídeo. Então, fica de olho nisso. Para os nossos testes, o que a gente vai fazer? Vou montar uma bancadinha aqui com ele. Então, nós temos aqui uma placa topo de linha, né? Nós temos aqui uma Z390, não é provavelmente a combinação que vocês vão fazer com esse cara, você vai provavelmente usar um chipset de entrada, mas não vamos overclockar, não vamos usar memórias em altas taxas, não tem problema a gente usar uma bancada entusiasta, a gente não vai ter usando nenhum recurso que você não vai ter numa placa de entrada. Então, deixa eu já aproveitar, a gente nem abriu ele ainda, então eu literalmente vou fazer a abertura desse carinha, vai ser um unboxing. Deixa eu já aproveitar e mostrar para vocês. As especificações dele, nós temos aqui um processador com 4 núcleos. Então é uma mudança importante que aconteceu ali na série de processadores de 8ª geração. A série 8000 é a primeira a trazer isso. Manual, a gente vai tudo na adivinhação. Faz tempo que eu não abro essas caixas aqui. Então nós temos inclusive, dentro da caixa está aqui o Cooler Box. Eu gostaria de abrir isso e não destruir, mas eu sempre não consigo. Vamos ver, aqui está o Cooler Box, depois a gente vai falar dele. Nós temos aqui o processador, que puxa por aqui. Então aqui está ele, o Core i3 9100F, processador que tem 4 núcleos e 4 threads. Essa mudança aconteceu na 8ª geração da Intel, então por um longo tempo a gente tinha somente processadores dual core com 4 threads, agora a gente tem um processador com 4 núcleos, um quad core com 4 threads. Então esse carinha ficou sem o hyperthread, não temos ali 2 núcleos lógicos por núcleo físico. E essa mudança é importante porque a gente tem visto já até os quad-core suar em alguns games, então imagina os dual-core. Então foi uma mudança bastante necessária para manter esse cara no jogo, principalmente para quem está pensando em montar um PCzinho gamer. Então vamos montar ele aqui, bem bonitinho, com muita delicadeza para não entortar nenhum pino, aqui mesmo. Tcharam! Está aí já montadinho. Para fazer esses testes, nós vamos usar o cooler que vem na caixa, que é, bom, é o que a Intel tem para oferecer. Então, quando a gente coloca lado a lado com o que a AMD tem feito, realmente a Intel podia dar uma melhorada no seu jogo quando o assunto é o cooler que vem na caixa. É um dispositivo de entrada, então vai ter gente que não vai gastar comprando um cooler adicional, vai preferir gastar seu dinheiro numa placa de vídeo um pouquinho mais potente, então já está com orçamento bem limitado. Então nós vamos com este cara aqui, que bom, é o mínimo para resfriar um processador. A Intel não tem ido mais longe que isso. É um pouquinho barulhento, mas ao mesmo tempo o TDP do Core i3 é bastante baixo. Então eu não estou esperando um aquecimento muito alto. Talvez esse cara dê conta, a gente vai descobrir jogando. Eu vou usar a própria pasta que já vem aplicada. Então vai ser a experiência de tirar da caixa total. Então vai ser com a pasta térmica da Intel, com a forrageirinha aqui da Intel no Core i3, vamos ver como é que vai ficar a questão de barulho e questão de performance. Girar para não sobrar muito cabo por aqui. Se tem uma coisa que pelo menos dá para elogiar é a facilidade de instalar esse trequinho aqui. Bem firme. Qual de vocês é? Se eu ligar no errado depois, a gente diz... Aqui, CPU Fan, achei. Deixa eu ver. A bancada aqui, a gente tem um total de... são 16 GB, 2 módulos de 16 GB, tem 32 GB, tem muita memória RAM aqui. Você provavelmente vai montar com menos que isso, seu sistema não precisa de tudo isso. Mas a gente está colocando, para não ter nenhuma dúvida sobre se faltou RAM no nosso teste. E talvez vocês tenham percebido, esse aqui é um módulo de 3.200 MHz. A gente está colocando a frequência em 2666. Não vou usar as memórias em 3200, a plataforma Z390 ia suportar isso, as memórias iam suportar isso, mas a verdade é que eu dei uma olhada em placas de entrada
E, em geral, as placas-mãe mais baratas dão suporte até 2666. E é o que a gente imagina que você vai fazer. Você vai comprar um Core 3, você vai comprar provavelmente uma placa-mãe de entrada. Então a gente vai criar um cenário mais realista. Eu vou setar as memórias em 2666. E para jogar, vou por uma placa de vídeo um pouquinho bastante potente. Mas mais para a gente ver até onde o i3 aguentaria. Então essa aqui é uma MSI RTX 2060 Super. É uma placa do segmento intermediário alto, é uma placa que já estamos falando de Quad HD, é uma placa que a gente já está falando aí de provavelmente você ligar Ray Tracing em alguns games, mas a gente vai usar ela mais para ver o quanto a gente consegue estressar o Core i3. Então o objetivo é que a placa de vídeo esteja sobrando ao longo desse teste. Provavelmente eu não recomendaria você gastar, mas fazer essa combinação, uma RTX 2060 Super com Core 3, eu definitivamente recomendo você gastar um pouquinho mais e subir para um Core 5, pelo menos, um 9400F. A diferença de preço nem é tão alta assim, ainda mais considerando o quanto você gastou nessa RTX. Bom, acho que terminei a bagunça. Dessa vez está bem preso o Cooler Box, está todo mundo ligado, então bora fazer o teste. A ideia aqui é então tentar ver uma configuração gráfica que a RTX 2060 até esteja sobrando, porque o objetivo é ver até onde o i3 aguenta empurrar quadros e se ele vai conseguir empurrar isso com boa estabilidade. Então, partiu para o gameplay. Então vamos lá, este aqui vai ser o primeiro game que a gente vai testar. Estou agora abrindo o The Division 2 e como vocês podem ver, nós temos aí o uso dele, ele está oscilando ali a questão das frequências, está mais ou menos estabilizando na casa dos 4 GHz, quase usando todos os threads, porque para carregar o jogo dá um trabalhinho para o processador. E vai ser legal para observar o aquecimento dele, porque o carregamento de jogo usa bastante CPU. No momento, o Cooler Box não está fazendo lá muito barulho. É perceptível, por exemplo, bom, é claro que a RTX ainda nem começou a girar as fãs dela, mas ela faz um leve barulhinho típico do cooler da Intel, mas está bem aceitável. A temperatura está bem baixa. Por isso também que ele está fazendo até um pouco barulho, ele está girando muito pouco, na casa dos 50 graus. Vamos ver em gameplay como é que isso vai acontecer. Sendo que ele está agora nos 4 GHz e o processador, ele... Aqui na caixa só fala 3.6 GHz, que é o base. Eu não sei até onde vai o boost, eu acho que é até 4.4. Mas lembrando que como todos os núcleos estão em uso, é difícil ele ir para o boost máximo quando está tendo uma alta carga de uso de processador. Que é o exemplo agora que a gente cravou 100% de uso em todos os 4 threads. Lembrando que esse processador tem 4 núcleos também, então ele tem um thread por núcleo. Mais interessante que a configuração, por exemplo, de alguns Pentiums, que tem 2 núcleos, 4 threads, ele realmente tem 4 threads também, mas são 4 núcleos. Então isso ajuda, isso dá mais performance. E tá indo bem. Olha só, tá empurrando a 2060 Super para quase 90% da capacidade dela. Deixa eu até mostrar para vocês. Acho que está configurado, se eu não me engano, em Full HD qualidade máxima. Tá aquele personalizado, mas é o Ultra, só com o V-Sync desligado, e tá no Full HD. E tá conseguindo pôr a 2060 Super próxima do seu 100% de capacidade. Tá aí jorando na casa dos 80. Então, com um processador melhor, provavelmente essa Super ia subir um pouquinho mais, ia chegar lá na casa dos 100 FPS, mas o i3 já tá conseguindo empurrar aí para casa dos 70, 80. Vou ligar as médias e os 1% pra gente ver a estabilidade. O meu botão de atalho não tá indo. Tô começando com o The Division 2 porque ele é um bom teste. Eu gosto da otimização dele, acho que ele é um jogo que funciona bem, mas ao mesmo tempo ele é um jogo de mundo aberto, né? Então você vê aqui tá todo o mapa do jogo, é o tipo de coisa que costuma dar trabalho para processador, então a gente vai com ele justamente para ir observando isso. E você vê que a linha do frame time não é tão lisinha quanto eu gostaria. Se você vê outros vídeos em que a gente usa processadores high-end, vai ver que tem uma diferença. Os processadores high-end não é assim que funciona mais Sniper, Diego. Você vai ver que processadores de high-end normalmente vão segurar uma estabilidade melhor, aquela curva ali que está fazendo o frame time seria mais firme. Mas ainda assim, eu estou conseguindo jogar bem. Se eu não fosse tão vesgo. Eita. Beleza, jogo número 2 que a gente vai dar uma olhada. Este aqui é o Fortnite. Tô escolhendo Fortnite por conta do seu mapa grande, muitos jogadores juntos. É aquele tipo de coisa que às vezes dá uma pesadinha no processador. Então vamos ver se ele vai dar conta. Até agora tá indo bem. De novo, aquela situação de 100% de uso de todos os threads, o que não é o mundo ideal. Sei lá, se uma atualização do Windows decidir rodar ali em segundo plano, ele explode. Como você pode ver, a estabilidade também não é das favoritas, apesar de que... Vamos esperar ir lá embaixo, né?
Aqui em cima é normal, às vezes dá umas travadinhas. Eita, é pra aquele ali que eu vou morrer, então. Dá pra jogar numa taxa de quadros alta até, tá rodando acima de 100 FPS. Só vamos ver se mantém a estabilidade aqui no chão, né, que é o que importa mais. Ó, 140 FPS até que é uma taxa boa. E felizmente aqui embaixo a estabilidade está melhor. Isso é um fator importante. Durante a descida é normal esses jogos Battle Royale não sei lá dos melhores, né? O mapa você está vendo uma distância muito grande, fica meio pesado, mas depois pelo menos estabilizou. Cadê? Eu te escuto, mas eu não te acho. Ali tem um. Com essa arminha eu vou longe, hein? Ai, ai. Oh, meu Deus, mas demora isso aqui. Ihá. Ah! Bom, ainda bem que eu não tô aqui pra jogar bem. 140 FPS não foi ruim. Olha que a estabilidade não foi das piores. É, claro que como a gente tá jogando uma taxa muito alta de quadros, tá com os quadros destravados, ele oscilou bastante. Mas jogando eu não senti ruim. Achei a experiência até que fluiu legal. Nada mal aí. Sempre lembrando, é um processador de entrada. Então a gente tá sendo um pouquinho mais permissivo com oscilações de performance, esse tipo de coisa. Nossa, tem um olho naquela pá. Partiu o próximo jogo? Bom, nosso penúltimo game, vou dar uma olhadinha em como tá rodando o PlayerUnknown's Battlegrounds. Ele tem uma característica parecida com o do Fortnite, de ter um mapa amplo. Até que tá rodando bem daqui de cima, mas vamos ver como é que vai ficar o serviço quando a gente descer e começar a ter mais coisas para serem renderizadas no mapa. Então, vamos descer aqui. Novamente, um uso bastante intenso de todos os threads que ele tem disponível. Ele tá lotando. Quando tá começando a ter que trazer mais modelagem, tá começando a ter que carregar mais elementos, ele tá dando uma sofrida. Estabilidade caiu um pouco. Tá dando um pouquinho mais de stuttering. Vamos ver no chão. O chão tá melhor. Vai lá, sem mais de 100 FPS aqui nessa parte interna. Vamos ver como é que fica se eu sair. Tá, vamos lá pra fora com essa pistolinha mesmo. É o que tem pra hoje. Aí. Tá aí rodando na casa dos 100 FPS, oscila um pouco, dá um pouco de stuttering, mas não tá de todo mal. Ah! Não foi ruim, foi a mais de 100 FPS, foi um bom resultado com essa RTX. Novamente, claro, a RTX não tava toda a capacidade dela, ela conseguiria rodar esse game a uma taxa de quadros maior que essa, basta aí observar como ela não dificilmente está passando dos 60%, 50% de uso, olha, nessa parte interna, então, que tem trabalho ainda mais fácil para ela, realmente daria para rodar esse jogo a uma taxa mais alta de quadros, mas o Core i3 até conseguiu trazer o nosso gameplay para uma casa muito do tempo acima dos 100 FPS. Achei um bom resultado. Acho que deu para jogar de forma bem confortável o jogo. E para fechar, o maior inimigo público de todo processador do mundo, nós temos aqui aberto Assassin's Creed Odyssey. É o meu teste favorito de processador, porque normalmente é onde eles explodem. E o motivo é que nós temos o mapa, que é gigantesco, né? E principalmente algumas regiões dele são terríveis. E a gente gosta de passar na pior de todas, que é essa aqui. O mapa, essa parte de Atenas, como vocês podem ver, tem muita coisa. É um mapa bastante denso, tanto de NPCs. Vamos ver, voando, será que dá pra ver eles ali embaixo? Tem muitos NPCs. É um mapa bastante complexo. E o resultado aqui pesa pro processador. Então conseguir 60 FPS muitas vezes é difícil, passando por esse trecho aqui. Agora com o i3 a gente tá usando tudo que ele tem para oferecer e tá jogando na casa dos 45, 40, entre 45 e 50 tá oscilando aqui. Não tá sendo todo mal, vou ligar
aqui as médias pra gente ver como é que fica os 1%. Eu nunca acerto essa escadinha. Até que não tá tão mal, pelo menos 1% tá ficando na casa dos 30 FPS, então você vê que a linha do frame time oscila um tanto, mas não tá pavoroso. Eu adoraria um pouquinho mais de estabilidade pro gameplay, mas infelizmente, se você tiver num i3 jogando aqui, a placa teria condições de empurrar bem mais que isso, ela não tá nem a 50% de uso dela. Vai ter trechos que o jogo você vai sentir essa perda de performance. Principalmente abaixo dos 40 FPS eu sinto bastante. 45 você já começa a sentir que não tá mais tão legal, se você estava jogando acima de 60, né? Agora, abaixo dos 45 então, que é como aconteceu em alguns momentos aqui, não é o mundo ideal. Não é a experiência que você vai ter o tempo todo com o jogo. Novamente, é sempre bom destacar que a gente faz o teste aqui porque a gente sabe que aqui é muito pesado o processador, é onde ele mais vai sentir essa variação de performance. E o i3 consegue. Talvez você tenha que mirar em algo mais consistente para ter uma experiência melhor. Então, sei lá, vamos arriscar alguma coisa aqui. Vamos tentar jogar só 45 estável, que talvez seja melhor do que essa bagunça que está acontecendo. 45 estável não é algo que ele consegue. Mas está melhor. Eu já estou achando mais confortável jogar assim. Está oscilando um pouco, mas está oscilando menos. Vê que a linha do frame time até que está numa casa mais parecida. O resultado é um gameplay que ganha uma constância melhor, uma fluidez, fica mais confortável de se jogar. Em outras áreas, quando você estiver jogando, provavelmente vai ser melhor que isso. Então, sei lá, você ir para outra região. No voo aqui, que também pesa bastante, até que tá indo bem. Dá para jogar bem tranquilo. É um dos piores casos que a gente consegue pôr aqui em prática e até que ele não tá indo mal. Bom, galera, impressões aí jogando com o i3. Ele é um processador aí de entrada, ele tem lá suas limitações, então vendido aí na casa de mais ou menos uns R$500. Os seus 4 núcleos ajudou muito o i3 ter trocado de 2 para 4 núcleos na 8ª geração. A 9ª geração não tem mudanças tão agressivas em relação à geração anterior. Novamente, não muda muito a arquitetura, nós temos mudanças de frequências, coisinhas bem básicas, então não muda muito de um 8100 para um 9100. E ele é um processador que, para você montar um PC para jogar, ele consegue entregar um desempenho, como vocês viram ao longo dos jogos que nós testamos. Talvez o maior problema dele seja a quantidade de núcleos, faz com que ele fique muito sobrecarregado em alguns jogos, e ele acaba por conta disso usando 100% dos 4 núcleos e fica com pouca margem para qualquer coisa que possa acontecer, e o resultado é que às vezes ele dá um stuttering, qualquer coisa em segundo plano pode dar um problema. A gente não estava com tanta coisa, a gente estava só com as lojas de aplicativo abertas em segundo plano, mas se você tem alguma coisa ali, um TeamSpeak rodando, você tem alguma coisa extra, vai fazer stream, ele não tem muita margem de desempenho para fazer coisas em paralelo junto com o jogo, ele já está bem sobrecarregado só com o game. Isso faz com que às vezes ele dê aqueles stutterings, em alguns momentos ele tem um pouco mais de instabilidade. Então as taxas de quadro dele não são ruins, ele alcança taxas de quadro que eu até achei altas para um processador de entrada. O problema é a estabilidade, ele, dependendo do game, vai passar bastante trabalho, dependendo da situação, em compensação não. Então já vi que o próprio Assassin's Creed, agora que eu vou ir para uma região que tem menos coisas dando sobrecarga no processador, olha como já melhorou bastante a estabilidade. Ele já está garantindo 45 FPS constante, e ó, como tá só 60, 70% uso de cada thread, então melhorou bastante. Só que não é um processador bom para você que quer fazer ou múltiplas coisas ao mesmo tempo, ou principalmente vai investir mais. Então, nós colocamos uma RTX 2060 Super mais para ter uma placa de alta performance. Eu pararia numa placa intermediária, então miraria aí, sei lá, no máximo uma GTX 1660, 660 Ti, mas no máximo. Mais que isso, eu começaria a gastar mais no processador para ganhar estabilidade no gameplay. Não vou gastar um monte na placa de vídeo para de vez em quando o processador fazer isso que a gente viu ao longo do vídeo, ele acabar limitando o sistema. Agora falando em concorrência, na faixa dos R$500, hoje o processador novo da AMD é este cara aqui. Este é o Ryzen 3000, deixa eu sair do brilho excessivo aí. Este aqui é o Ryzen 3200G, tá na faixa dos R$500, e cada um deles tem o seu truque, né? O caso do Ryzen 3, a vantagem dele é que ele conta com gráficos integrados, então quem acompanha a série do PC da Crise é esse processador que tá no PC da Crise, e ele consegue rodar algumas coisinhas com os gráficos integrados Vega. O 9011F
não roda nada sem gráficos dedicados, porque ele não tem gráficos integrados, e mesmo a versão, mesmo que você veja os processadores não F da Intel, normalmente os gráficos integrados deles não são bons, então é melhor você mirar no AMD se você não vai ter uma placa de vídeo, o gráfico integrado Vega é bem melhor. Só que, pela AMD ainda está dando uma reaproveitada no Zen+, aqui, eles não estão usando o Zen 2, que nem acontecia em outros processadores da série 3000, o resultado é que você não tem aqueles saltos de performance dos outros Ryzen 3000, ele ainda, quando o assunto é jogos, ele não é tão diferente dos Ryzen 2000 em performance. Então, o processador da Intel vai entregar taxas de quadros mais altas e os dois têm a configuração parecida, os dois têm 4 núcleos e 4 threads, então, no fim do dia, você acaba tendo, se você vai pôr uma placa de vídeo dedicada, e tá entre esses dois, é melhor ir com o Core i3. Agora, se você não vai ter gráficos, você vai ter que usar, não vai ter uma placa de vídeo, vai ter que jogar por enquanto os gráficos que estão no processador, a vantagem está claramente vindo aqui para a AMD. E outra coisa que eu ficaria de olho é, primeiro, no preço do 9400F, que aumenta a contagem de threads para 6, então se a diferença de preço não for muito alta, isso dá um ganho considerável em estabilidade do sistema, é algo para vocês levarem em consideração, o custo-benefício pode ser mais interessante, gastar um pouquinho mais para pegar o 9400F, e também ficaria de olho nos Ryzen 2000, agora que está entrando a série 3000 da AMD, os Ryzen anteriores às vezes ficam com excelentes preços, e às vezes a gente vê uns carinhas custando não tão longe desses R$500 e com 6 núcleos, então eles vão acabar não entregando talvez taxas de quadros tão altas quanto a gente viu agora com o Core i3, mas vão entregar taxas de quadros excelentes e principalmente um pouco mais de estabilidade por terem 2 núcleos a mais, e porque normalmente quando a gente fala de um cara que nem o 2600 ou até o 1600, eles têm 6 núcleos e 12 threads, então ele não fica tão atolado que nem está acontecendo com o Core i3 ao longo do gameplay. Pode entregar um pouquinho menos de FPS, mas a estabilidade para jogar vai ser melhor, então a experiência final pode ser mais interessante para o gamer. Bom, galera, esses foram os nossos testes com o Core i3 9000 e 11F, um bom processador para quem está de olho num PC de entrada, para que ele já vai entregar alguma coisinha, mas novamente fica de olho, às vezes, dependendo da placa de vídeo que você vai colocar, o orçamento total do seu PC, vale a pena pôr um pouquinho mais de dinheiro. Para mais testes, então, é só assinar o canal aqui no adrenaline.com.br e marcar a sinetinha, vocês vão saber quando cada vídeo nosso for ao ar, em tese o YouTube devia avisar vocês, pelo menos. E também fica de olho no adrenaline.com.br, onde saem as nossas análises e artigos completos, então qualquer novidade também vai aparecer por lá. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!